com barrinha, vamos aproveitar sexta-feira e as dicas que a Areda tem para dar para nós, tá bom? Então, semana passada nós falamos sobre a aromaterapia, né? Sobre a importância, o que é, como é extraído. A Areda falou muito bem sobre a extração dos óleos, né? Sobre os benefícios que tem para a nossa saúde física e emocional, algumas formas de serem trabalhadas, como podem ser utilizados também, né? Então, realmente, somos muito gratos, né, por termos esse novo momento de poder usar daquilo que é essencial, que é natural, que a aromaterapia tão bem trata, né? E também que ajuda na questão de sentimentos, os nossos sentimentos e emoções também, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aromaterapia na estética, tá? Hoje, frequentemente, né, especialmente não só entre as mulheres, mas também entre os homens, tá? Existem algumas preocupações com relação ao corpo, né? Se ouve muito falar sobre a questão da obesidade, sobre peso, aquela preocupação de tá chegando o verão, vou usar um biquíni, um maiô das estrias, a flacidez, né? Ou aquela gordurinha localizada, a celulite, né? Então, uma pessoa que diz que não tem a preocupação com alguma dessas questões, né? A gente fica bem feliz que não tenha, mas, mas a grande maioria das pessoas tem alguma preocupação com relação a algum desses pontos, tá? E hoje nós vamos abordar como a Areda vai falar como que pode ser utilizado, tá? Os óleos para tratar alguma dessas situações. Algum desses problemas são os mais comuns, tá? No dia a dia. E se não acontece comigo, né? Eu tenho conhecimento para poder ajudar outra pessoa também, tá? Então, Areda, como é que nós podemos ter uma anamnese, uma avaliação com relação a essas situações? Tá? Quer que eu leia para ti? Não, deixa eu primeiro me apresentar, então, né? Eu não sei se todo mundo que estava semana passada está aqui, então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que sextou, gente, sextou! E todas as sextas-feiras eu estou aqui com a jornada de estética na aromaterapia, tá? E hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar da estética na parte corporal. Para quem está aí a primeira vez, não me conhece, eu sou esteticista, eu tenho uma escola de estética, uma clínica de estética e eu sou professora de estética. O meu mundo está totalmente voltado para a estética, eu sou uma pessoa apaixonada. E no momento que eu descobri a aromaterapia, que eu juntei tudo isso, que eu chamo de taicologia, né? Terapia aromaestética, mudou muita coisa, mudou tudo na estética, porque hoje a gente consegue ter resultados, assim, realmente eficazes. Hoje eu consigo trabalhar o meu cliente de dentro para fora, de fora para dentro, eu consigo trabalhar o meu cliente como um indivíduo, como um todo. E a aromaterapia me deu isso. A estética é maravilhosa, porque a gente trabalha a beleza, a autoestima, a felicidade das pessoas. Agora, quando eu junto isso à aromaterapia, e eu consigo tratar a depressão, eu consigo tratar baixa autoestima, infelicidade, pânico, tudo, eu consigo o quê? Eu consigo um resultado muito, muito melhor. Eu estou eufórica, porque hoje, quando eu estava fazendo os slides, quando eu estava colocando e vendo os próprios resultados que eu tenho junto com a minha equipe, com os meus alunos na escola, eu mesmo estava, assim, estupefada, estava falando, gente, como que pode? Como que a gente pode conseguir, assim, tanto resultado? Como que a estética pode se transformar numa coisa tão extraordinária, tão divina? Assim, para vocês terem uma ideia, surpreende até a mim mesma os resultados, tá? Então, o que eu vou passar para vocês hoje nada mais é do que a surpresa, essa coisa extraordinária que eu tenho, porque nós estamos fazendo na Vitabella, que é a escola que eu tenho, verdadeiro laboratório. A gente vai testando tudo e a gente vai vendo os resultados, a gente vai filmando, a gente vai fotografando. Eu acho que muitas das minhas alunas hoje devem estar entrando aqui e elas fizeram parte dessa pesquisa. E, assim, saibam que eu estou tão surpresa como qualquer um, porque os resultados são realmente extraordinários. Pode ir. A Areda falou euforia também, estou bem eufórica, porque eu comecei, né? Desculpa, Areda, não te apresentei. Ai, mas vamos lá. Então, falando sobre a questão, Areda, da avaliação ali, né? Como que é feita a avaliação de um cliente? Ali está falando que sempre colocado os dados técnicos, né? O cliente sempre está reclamando de algum problema
físico, como celulite ou gordura localizada, mas quando já vislumbramos a aromaterapia, quando temos conhecimento sobre a aromaterapia, né, sabemos que esses problemas não são apenas físicos, mas também emocionais, tá? E como que nós podemos, então, através desse mundo mágico, como eu falei no slide, né, que tu bem preparou, fazer essa avaliação? Como é que tu faz essa anamnese? É assim, né? Eu sempre ensino para minhas alunas e faço dessa forma, né? Eu sempre procuro saber o que está incomodando o cliente. E o que está incomodando o meu cliente é o que passa a me incomodar. Então, a ficha da anamnese, a gente pergunta tudo: o que come, o que bebe, o que toma de remédio, o que está sentindo, qual anomalia, o que tem, o que está incomodando. Tudo isso a gente vai estar perguntando. A grande diferença com a aromaterapia é que hoje eu consigo tratar isso. Se eu tenho uma pessoa que tem uma acne, eu consigo tratar essa acne de dentro para fora, e não só a acne. Se eu tenho uma celulite, se eu tenho uma flacidez, essa é a diferença. Eu consigo tratar de uma forma emocional, física, e quando eu falo física, por fora, na estética, e por dentro. Tá? Então, nós vamos estar falando Pode passar a próxima, né? Onde eu vou estar perguntando, vendo, mostrando como eu trabalho com cada cliente. Pode falar, Aline. Aqui está falando sobre a questão dos problemas emocionais, os mais comuns, né, na questão da estética. Nós temos que ter a ansiedade, a depressão, a compulsão, tem o estresse, o síndrome do pânico, né, a insônia. E está falando sobre alguns óleos que podem ser usados para essas questões, né, a baixa autoestima também. Pode falar os óleos de cada um. Então, para a ansiedade, o Serenity e o Bergamota, tá? Gente, realmente o bergamota é muito bom, especialmente ele ajuda naquela... Sabe que tem aquela vontade louca de comer? Ele ajuda a inibir também essa saciedade, essa compulsão alimentar. Depressão, bergamota, elevation, tá? Compulsão, o grapefruit, também, toranja, né? O smart sassy. Baixa autoestima, tem o gerano, elevation, tem também o balance, né? Tem outros óleos que podem ser utilizados também para essas questões. Pessoa que não dorme à noite, dependendo da pessoa, tá? Porque cada pessoa reage de forma diferente. Tem o lavanda, o ylang ylang e o serenity, tá? Sempre é bom saber, conversar com a pessoa, para saber o que está causando aquilo, né? Para poder direcionar qual o melhor óleo para ela utilizar. Pânico, né? Síndrome do pânico. Aí está falando sobre o líbano, tá? Que é um óleo que ele ajuda a se empoderar, né? A centrar. O bergamota, o zimbro, né? Também tem o balance. Eu gosto muito do balance para questões emocionais. E eu também estou usando essa semana, especialmente meu óleo, assim, que tem me ajudado bastante, é o Adaptive, né? O Adaptive, ele é um mix calmante, tá? A questão de estresse, manjerona e ylang ylang lavanda, tá? Mas também pode ser usado óleos cítricos, como laranja, tangerina, né, Areda? Exatamente. Então, assim, a grande diferença é essa. Quando eu tinha um cliente que tinha ansiedade, que tinha medo, que tinha pânico, todos os tipos de problemas eu não podia resolver. Eu só resolvia o quê? A gordura localizada, a celulite, a flacidez, a estria. Então, hoje eu consigo dar o quê? Um tratamento completo. Ao longo desse treinamento, vocês vão perceber como ele realmente é completo. Então, hoje, na minha ficha de anamnese, eu não vou só analisar se ela tem uma celulite, porque como é que eu analiso na outra transparência deve estar? Eu analiso uma pessoa que tem obesidade, se ela tem sobrepeso, se ela tem gordura localizada, se ela tem celulite, se ela tem flacidez, se ela tem estrias, que eu chamo os 32 tipos de corpos. Ao longo da estética, em nenhuma literatura nunca classificou e nunca teve uma tabela, né? Por isso que eu desenvolvi a minha, 32 tipos de corpos. Então, vou sempre analisar isso. Com obesidade, sem obesidade, com sobrepeso, sem sobrepeso, com celulite, sem celulite, com flacidez, sem flacidez, com estria, sem estria, e aí eu vou ter mais de 32 tipos de corpos diferentes. Daí eu consigo o quê? Entender. Entendi se ela tem celulite ou não, flacidez ou não, digamos que tem celulite, eu vou analisar se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3, se é grau 4. Se aquilo que ela pensa que é celulite, na realidade é uma flacidez, fazer toda a ficha anamnese e entender o que a gente tem fisicamente. Mas o que eu consigo fazer hoje, que é diferente de tudo, e isso é que dá essa realização para o profissional, é poder analisar
todo o emocional desse cliente, como ele está e o que levou a esses problemas, né? O que levou à gordura, à obesidade, o que levou à celulite, o que levou à flacidez, e poder tratar, como está colocado aqui, os olhos. Então, você vai tratando emocionalmente. Não só vou tratando, colocando na aromaterapia, colocando no difusor, na hora que o meu cliente está na sala, na minha cabine, como está indicando para ele estar usando no dia a dia. Esse é o diferencial. Pode passar, Aline. Aí tu falou tu falou justamente sobre 4 coisas, né, Areda? A obesidade, sobrepeso, e tem alguns óleos que podem ser utilizados para essas situações, né? Como, por exemplo, a obesidade, sobrepeso, Smart Sassy, o toranja, né, o grapefruit, o bergamota, gengibre e hortelã-pimenta. Esses aí vão ser tomados, porque assim, quando eu trato o emocional, vou estar tratando a parte da aromaterapia, do que ele vai estar respirando, aqui eu vou estar indicando para ele, sempre lembrando, porque sempre tem pessoas que não conhecem a doTERRA, que nunca esteve aqui, que não sabe como é que é a aromaterapia, então lembrando, no Brasil, a única empresa que está aprovada o óleo essencial para ser tomado por ingestão é a doTERRA. Então, aqui, esses óleos que eu coloquei são óleos que eu recomendaria para os meus clientes estarem tomando, tá? Então, esse vai ser todo o diferencial. Então, eles vão estar tratando todos os problemas dele também por dentro. Eu falo físico por fora e físico por dentro. Pode continuar. Celulite, né? O grapefruit também, o Smart Sassy. Gorduras, esse também vai ser ingerido? Bom, tu vai falar mais pra frente, né? Gordura localizada, erva doce. Esse me surpreende, erva doce, o fênel, né? E flacidez, o alecrim. Pode passar. Esses são os que vão estar usando topicamente. Topicamente. Então tá. O uso dos óleos para a questão em cabine, né? Então, eles podem, para a mulherada, ou até mesmo para os homens que fazem drenagem linfática, que fazem ali dreno modeladora, argiloterapia, eletroterapia, massagem relaxante, né? Usa sal termolipolítico. Sal termolipolítico. Nossa, ainda vai explicar melhor isso aí. Então, as pessoas que fazem já, às vezes pagam um pacote, né? E fazem esses processos, como se diz? Essas sessões, né? Elas podem utilizar os óleos também nessas sessões, tá? E justamente ela vai falar um pouquinho sobre cada um aqui, né, Areda? A questão da drenagem linfática, o lemongrass. Tá? Então, aí no caso aqui já é o uso tópico. Então, por exemplo, pode passar que eu acho que depois tem cada um desses procedimentos. Coloca o outro, o próximo. Aqui tem o lemongrass, tem a receita. 3 Para colheres. celulite, né? Para drenagem linfática, isso. Para drenagem linfática. Pode falar a receita que eu já vou falar direitinho. 3 colheres de creme neutro, 30 ml, e 6 gotas de lemongrass, 2%. Então, eu vou usar esse creme e eu vou estar colocando o lemongrass. O que o lemongrass vai fazer? O lemongrass, na estética, ele vai o quê? Tá me tirando toda a retenção hídrica. Geralmente a gente faz drenagem linfática para desintoxicar o organismo, a gente faz pós-operatório, mas a gente faz principalmente para a pessoa eliminar a retenção hídrica. Ela está geralmente mais inchada. O lemongrass é o meu maior companheiro para drenagem linfática. Eu ponho algumas gotinhas no creme, geralmente eu uso um creme neutro, e com isso eu vou conseguir o quê? Tirar toda aquela retenção hídrica. Eu vou desinchar a pessoa. A drenagem tem essa função. E o óleo essencial de lemongrass, ele vai ser um coadjuvante. Aliás, ele está ali pau a pau, ele não é um coadjuvante. A drenagem tem uma função e o lemongrass vai ter uma função assim praticamente paralela. Então a pessoa vai estar muito, muito, muito mais desinchada. Eu vou conseguir muito mais eliminar a retenção hídrica, que é a minha principal função na drenagem linfática. Bom. Massagem relaxante. Isso é muito bom. Ylang-ylang, lavanda e bergamota. Tá? 30 ml de óleo de coco, 3 colheres. 30 ml de óleo de amêndoas, 3 colheres. 2 gotas de ylang-ylang, 2 gotas de bergamota, 2 gotas de lavanda
E se preferir, pode acrescentar 5 ml de óleo de coco fracionado. Isso. Você pode usar o óleo que você está acostumada, geralmente o óleo vegetal. Pode ser o de jojoba, pode ser o de amêndoa, e aí você vai colocar esses óleos. A lavanda, eu, por exemplo, ele para mim, assim, eu tomo e dou. Então, eu coloco outros óleos, né? Porque justamente eu não posso colocar só a lavanda. Eles vão o quê? Eles vão acalmar, eles vão desestressar. O ylang-ylang, ele te dá uma calma, mas não assim sonolenta igual o lavanda. Então, cada um deles vão estar trabalhando e vocês não vão nem acreditar. Vocês podem estar colocando esses óleos na parte do aroma, mas vocês vão estar também colocando no creme. Essas receitinhas que eu passei são para vocês fazerem um creme na hora. Se vocês quiserem deixar pronto, pode deixar, mas de preferência que seja um pote que vocês não abrem, que vocês só vão apertando, para você não estar evaporando o óleo, tá? Então, assim, esses 3 óleos aqui, se você fizer uma massagem relaxante, o cliente simplesmente vai ter que ter o trabalho de acordar, porque ele vai, assim, dormir. Mas não é dormir um sono igual quando você vai e você dorme toda noite. É um sono reparador, vai ser uma coisa assim, que quando ele acordar, ele é um outro ser humano, ou uma outra, né, ser humano, porque vai tirar, vai desestressar, vai acalmar, vai trabalhar a alegria, vai trabalhar toda aquela parte que a pessoa está assim, prendendo. Alguém aqui é estressado? Alguém aqui nessa live está assim, prendendo os dentes? Então, a massagem assim, relaxante é uma coisa extraordinária, é um presente. Quando um massoterapeuta faz uma massagem em você, em qualquer pessoa, ela está te dando um presente, ela está te dando toda a energia dela para que você sinta-se um ser humano melhor. Agora, quando você associa esses 3 óleos, e eu pesquisei muito para chegar nos óleos ideais, qual os óleos mais perfeitos para você estar fazendo. Então, você vai ter energia, você vai ter um sono, mas um sono reparador, você vai ter alegria, felicidade. Então, é como se você fizesse uma viagem no tempo. E aí, quando você voltasse, você é outro ser humano. É exatamente isso que você vai proporcionar para o seu cliente, se você é uma profissional da área, ou você vai ter e vai sentir se é você que está recebendo essa massagem. Então, assim, mesmo que você não seja terapeuta, mesmo que você não faça massagem, faz no marido, manda o esposo fazer na esposa em você, porque assim, gente, é um sonho. Se estiver recebendo a massagem, a mão, né? A nossa mão já passa uma energia, já passa uma coisa boa. Quando você usa esses óleos essenciais, é uma viagem. Façam, é meio difícil às vezes eu conseguir interpretar para vocês e dizer para vocês o que acontece. Então, façam para vocês entenderem isso, vão dizer assim, agora eu entendi o que a Areda estava dizendo, porque vocês vão realmente conseguir fazer uma viagem, tá bom? Pode passar para o próximo. Eu acho que tu respondeu ali, né? A Márcia e a Mariana, tá? Elas perguntaram se elas podem preparar e usar no outro dia ou é só na hora, mas então pode ser guardado num potinho desde que seja bem fechado, né? Isso, porque assim, se for um creme daqueles que você abre, o creme ele vai ter a duração da data que tiver o creme. Só que os óleos essenciais, eles vão evaporar. Então, eu gosto de colocar em alguma coisa que eu possa estar apertando, mas que eu não precisa abrir para usar, porque aí eu não perco a eficácia. Se não, você prepara na hora. Essas receitas que eu estou dando é para você preparar na hora e aplicar na hora no cliente. Ok. Yang para quem tem hipersexualidade seria ruim? Eu acho que hipersexualidade não é uma coisa ruim, só que ela vai aflorar, com certeza. Aí ela não está só colocada para isso, ela está colocada para acalmar. O ylang-ylang, ele, antes de mais nada, te acalma. Por que dizem que ele vai para o lado da sexualidade? Porque ninguém nervoso, estressado, cansado e com dor vai ter alguma atração sexual. E quando você está totalmente relaxado, você vai ter um lado mais, assim, sexual. Mas, nesse caso aí, ele está, assim, equilibrado. Por isso eu coloquei a lavanda, tá? Então, ele vai dar uma amenizada. E ao contrário do que pensam, por experiência própria, tá? Eu tenho um marido, quando você pensa em fazer uma massagem, assim, maravilhosa, fantástica, né? O que acontece, gente, é que o seu marido dorme, porque ele desestressa, porque ele fica calmo, porque todos os músculos que estavam presos soltam, entendeu? Então, o que a pessoa vai ter é um sono profundo. E o que você tem que tomar cuidado? Se você fizer em cabine,
E você tem que ver assim, se o seu cliente veio de carro, veio dirigindo, como ele vai voltar para casa, porque ele vai simplesmente sair assim atordoado, porque ele vai tirar tudo aquilo de ruim, tá? Foi milimetricamente pensado cada um desses óleos para equilibrar, para dar esse equilíbrio, tá? Então, um vai dar felicidade, o outro, a sexualidade, porque esse descanso e esse amor próprio, né, vai te liberar, mas assim, vai te liberar para a sexualidade se você tiver com esse pensamento, se você tiver com um parceiro. Se você estiver fazendo em cabine, ele não vai despertar isso, tá? Ele vai dar o quê? Um descanso, ele vai dar um relaxamento sem dar um sono profundo. Então, você tem a lavanda, e eu coloquei justamente o ylang-ylang. Primeiro que o perfume do ylang-ylang é uma coisa assim extraordinária. O perfume do ylang-ylang da doTERRA, ele é totalmente diferente. Ele é tão diferente que antes da doTERRA, eu achava que eu não gostava do aroma de ylang-ylang. Quando você sente o cheiro, assim, quando você sente o aroma, ele é extraordinário. Eu uso muito o ylang-ylang no próprio blend do Claricalme. E ele é maravilhoso. Realmente, ele libera a libido, ele melhora tudo isso. Mas nessa massagem aqui que eu coloquei, a relaxante, ele é uma sinergia perfeita. Ele vai dar um equilíbrio, tá? A parte da autoestima, que no caso o ylang-ylang também vai melhorar a autoestima, o relaxamento, né, com lavanda, a bergamota para poder dar um lado da alegria. Então, ele vai ser, assim, um equilíbrio perfeito. Ótimo, muito bom, Arida. É aquilo que nós falamos no início, né? Os óleos vão de acordo com aquilo que o teu organismo está precisando, né? O ylang-ylang, ele tem essa coisa de ser somente esse lado sexual, mas não é. Ele tem outros benefícios também, né? Mas bem, obrigada. Tá, o próximo ali, eletroterapia, tá? A receita é 50 ml de gel de contato e 5 gotas de gerânio. Esse aqui, gente, eu coloquei pelas minhas experiências em cabine, né? Então, assim, ultrassom e cavitação. É impressionante. Você usa o gel de contato, né? Sempre pensando, mesmo sendo profissional da área ou não sendo, eu tenho uma coisa chamada impedância. Todo aparelho, ele tem algo que vai dar uma maior profundidade, que a gente chama de impedância. Então, o gel de contato para cavitação e para o ultrassom, tem que ser o gel de contato. Se você colocar algumas gotinhas nesse gel de contato, você vai simplesmente adorar. É impressionante como o gerânio, ele vai ajudar a quebra de gordura. Você pode fazer um teste, se tiver profissional da área aqui. Faz com a mesma potência, o mesmo tempo, na mesma barriguinha, somente com o gel de contato, e faz ele com o óleo. Você não vai nem acreditar, assim, murcha, quebra a gordura. O gerânio, ele tem um poder, assim, extraordinário. Ele é maravilhoso, ele empodera as mulheres. Então, quando estiver usando, assim, o aparelho, já vai estar todo mundo, você, a profissional, a cliente, todo mundo já, assim, sonhando, né, com aquele aroma maravilhoso, que é o aroma feminino, é o aroma da mulher, é o aroma do empoderamento feminino, né? Só que, assim, ele tem também a função de ajudar nessa quebra de gordura. É extraordinário. Cada um dos produtos que eu estou colocando para vocês foi exaustivamente testado. Eu fiz um verdadeiro laboratório. Então, o gerânio na cavitação e no ultrassom é inacreditável o resultado, tá? Então, assim, quem é esteticista usa, quem não é, gente, vocês devem ter um monte de esteticistas por aí, digam para elas que elas vão te agradecer muito, porque o resultado é simplesmente surpreendente. Ótimo. Agora, sal termolipolítico. Mas, Areda, antes de eu ler ali, o que é a cabine? A Raimunda está perguntando. A cabine é essa... Toda vez que eu falar em cabine, é quando você não usa home care em casa, sim numa clínica. Quando eu faço uma coisa na clínica, num cliente, a gente chama de tratamento em cabine. Quando eu uso um creme na minha casa, é home care. Que chique. Obrigada. Então, esse sal ali, vamos ter a receita. 200 gramas de sal grosso, 50 ml de sulfato de magnésio, 25 ml de lauril sulfato de sódio em pó, 4 gotas de óleo de bergamota, 4 gotas de lemongrass, 4 gotas de lavanda, 8 gotas de corante comestível. Modo de preparo: 500 ml de água quente para 3 colheres de sopa dos sais. Misture uma vasilha e mergulhe as bandagens enrolada e envolva nas pernas de baixo para cima. Como assim?
Ó, sal termolipolítico é um procedimento que a gente usa na estética, né? Então, você vai estar enfaixando a cliente e você vai tirar todo aquele inchaço das pernas da cliente, você vai estar melhorando principalmente a celulite. Esses sais que tá aí as fotos, são fotos minhas, né? Aliás, quem tirou as fotos foi a minha distribuidora, amiga e comadre, a Josi Oliveira. Nós fizemos aqui em casa o sal. Então, assim, sais é maravilhoso. Esse sais é o seguinte, você pode fazer ele com sal grosso puro. Eu não gosto de usar o sal fino, mas se você quiser passar como esfoliante na pele, é melhor o sal fino. Então, o que eu recomendo? Pega o sal grosso e bate no liquidificador, tá? E aí você vai pôr o corante, se você quiser, com um pouquinho de cor. Você vai colocar o lauril para dar uma espuminha e você vai colocar esses óleos essenciais. Os óleos essenciais, vocês podem colocar vários. Eu coloquei esses com o intuito de fazer justamente o sal termolipolítico, que é quando eu faço essas bandagens e eu vou estar desinchando aquelas pernas, melhorando todo o fluxo sanguíneo e eu vou estar trabalhando o quê? Principalmente a celulite. O sal, ele é a única substância que ele é positivo e negativo, né? Ele tem o sódio e o potássio. Então, ele dá um resultado extraordinário. Agora, gente, o sal com os óleos essenciais, além do perfume, os efeitos que dão. Então, o lemongrass, por exemplo, eu coloquei porque ele tira todo o líquido, ele chupa todo aquele líquido. Então, você pode brincar com vários, você pode colocar gerânio. Você tem que analisar o seguinte, qual a função que eu quero nesse tratamento. Então, aqui eu coloquei para inchaço e para melhorar a celulite. Porque a celulite, são células inflamadas. Você tem um monte de água encharcada naquelas células. Então, aqui eu começo a enxugar essas células e deixar umas células saudáveis. É impressionante. Dependendo da pessoa, dependendo do inchaço, você pode ter uma diferença em uma coxa de 3, 4, 5, 6 centímetros em uma única sessão. É maravilhoso. Quem nunca fez, porque isso é um procedimento profissional, você pega aquelas bandagens, pensa em bandagem mesmo quando você está com dor, que você enfaixa as suas pernas, você pega as bandagens, pôs 500 ml de água, 3 colheres de sopa do sal, né, dos sais, e você vai embeber essa bandagem fechadinha, até você perceber que ela ficou toda encharcada. Aí você tira ela do vasilhame, né, dá uma espremidinha e vai enfaixando a perna do teu cliente ou a sua perna, sempre de baixo para cima, no sentido das linfas. É impressionante. Se tiver dor nas pernas, cansaço, vasinhos e celulite, tudo isso vai melhorar assim incrivelmente. É um procedimento maravilhoso, tá? E é usado em cabine, né, pelas esteticistas, mas a diferença aqui é o que os óleos essenciais vai fazer e esses sais preparado por você da forma mais correta possível e cada um com uma função, né? Você pode estar usando como esfoliante, você pode estar usando no banho e pode estar usando assim no sal termolipolítico. Muito bom. Deu para entender? Sim, sim, e muito interessante. Deixa quanto tempo as bandagens, a Lilian está perguntando? Até que você vê que aquele salzinho, geralmente o procedimento eu dou mais ou menos 1 hora, né? Então você enfaixa, então assim que você vê que o sal ficou seco, porque você vai ver que as bandagens, elas estufam, é como se elas tivessem roubado o líquido, elas ficam mais grossas, entendeu? Então, até que você sinta que aquele sal ficou aquele sal seco, aí você conseguiu realmente o processo que você estava esperando. É interessante também que esse procedimento ele vai ajudar para quem tem varizes, né? Eu falo sobre isso. Porque se você tirar bastante o líquido e desinchar a perna, as veias, as artérias e os capilares vão agir muito melhor. Sim, exatamente. Tá bom. Então, dando continuidade aqui, tá, Areda? Argiloterapia. 3 colheres de argila verde. Colocar 12 colheres de soro fisiológico ou água filtrada, 1 colher de café de óleo de coco fracionado, 2 colheres de melaleuca, 2 de gengibre, 2 gotas de alecrim. Observação, apliquem uma espátula com uma espátula na região a ser tratada. Celulite ou a gordura localizada, estrias, áreas com inflamação, né? De acordo com o que a pessoa quer. Eu coloquei aí, por exemplo, se você for tratar uma celulite, você vai fazer essa mistura, pensa numa lama, vai deixar uma laminha verde,
e você vai estar colocando na área da celulite, por exemplo, num colote, você vai estar colocando na barriguinha, e depois você passa um filme plástico por cima e deixa aquilo secar. O gengibre, ele é desinflamatório, ele ativa toda a circulação sanguínea, então você pode estar usando essa argila, por exemplo, para inflamação, no ciático, para bursite, e aí você vai deixar por cerca de 1h30, tá? Com o gengibre. Eu sempre gosto de lembrar, né? A argila, ela tem o silício, que leva todas as substâncias para dentro da corrente sanguínea, e ela tem o magnésio, que puxa todas as toxinas, gordura, tudo de ruim que você não precisa. É um processo de osmose, tá? Então, se eu vou tratar uma celulite, eu vou levar todos os minerais que eu preciso para aquela célula que está afogada naquele monte de água, eu vou retirar aquele monte de água, e aí, no caso, o lemongrass, ele vai estar ajudando a enxugar essa água. É impressionante esse tecido quando você remover essa argila. Então, você pode estar fazendo nos culotes, você pode estar fazendo nos flancos, na barriguinha, e você pode também fazer um processo que você vai passando a argila com o pincel, e você faz do joelho para cima, né? Faz toda a coxa, os flancos e a barriguinha. Enfaixa com o filme plástico e deixa a cliente no mínimo meia hora. É 20 minutos, mas até secar tudo, pelo menos meia hora. E se for para inflamação, como bursite, aí você vai deixar 1h30, tá? É um processo maravilhoso, ele vai remineralizar todas aquelas células, ele vai estar eliminando células de gorduras, ele vai estar tirando aquele excesso de água. É como se a gente fizesse uma faxina naquele ambiente que está totalmente contaminado. Ele tem tudo que não precisa, ele tem células de gordura, né, adiposo, ele tem água encharcada, aí é um tecido encharcado, então você vai começar a melhorar tudo aquilo. Aquele aspecto de casca de laranja, se você fizer, assim, por exemplo, 8 sessões, você vai realmente conseguir eliminar, amenizar muito, mas muito menos a celulite. A gordura, você vai também acelerar o processo, né, da queima da gordura, e no caso de inflamação, é extraordinário. Ele realmente puxa a inflamação, porque o magnésio da argila, ele vai puxar a inflamação. O silício vai levar, nesse caso, o gengibre lá para dentro. O gengibre, ele vai estar agindo, ele vai estar esquentando aquele tecido e desinflamando. Então, são assim. E por que eu coloquei também para a celulite? Porque ela vai estar desinflamando quando você tiver uma celulite, no caso grau 4, que são células inflamadas. Aquela celulite que dói. Então, o gengibre, ele vai agir muito bem nessa inflamação, né? E o lemongrass vai estar puxando também todo o líquido e desencharcando aquele tecido. Tu falou ali para bursite também, né? Achei bem interessante. Aí ele vai puxar a inflamação. O bursite tem um problema que você não pode resfriar o tecido, você tem que aquecer. Então, quando você coloca a argila e coloca o gengibre, ele é um tratamento perfeito. Ótimo. Fica a dica aí, pessoal. Joelho também inflamado, você pode colocar. Ciático. Então, eu vou testar hoje, então, ciático. Dreno modeladora, tá? Receita: fazer a massagem com cremes específicos. Para modeladora, exemplo: nicoitinato de metila, cafeína, para 20 ml de creme, 10 gotas de hortelã-pimenta. Primeiro passo, tá? Você coloca sempre um CD, uma música, baixa a música do Rick Martin, tá? Porque, assim, para fazer dreno modelador tem que ser com muito ritmo, com muita música, com muito impacto. E o que acontece? Eu coloquei hortelã-pimenta e coloquei os cremes porque, assim, em laboratório mesmo, uma coisa assim extraordinária que a gente fez e inacreditável. Então, eu começo trabalhando com os cremes normais, convencionais da estética. E qual é o segredo para você quebrar a gordura? É você mobilizar a gordura. Quando você sente que você está com a gordura nas suas mãos, você movimenta ela, aí você está num processo realmente de quebra do tecido adiposo, tá? Então, com o hortelã-pimenta, o que eu faço? É tão extraordinário que eu começo a fazer todo o movimento, e lembrando sempre, tá, gente? Os resultados que eu vou estar mostrando aqui, você tem que primeiro fazer uma extraordinária massagem, saber fazer uma drenomodeladora, ter umas mãos perfeitas para isso, saber como trabalhar.
E aí sim você vai ter um excelente resultado. Então, eu uso os cremes normais, vou aquecendo a pele e vou tentando mobilizar aquele tecido. Quando eu massageei, que eu mobilizei e não consigo mais nada, eu não consigo mais movimentar a gordura, nesse momento eu vou jogando as gotinhas do hortelã-pimenta, do peppermint. Gente, é impressionante. E eu faço isso assim para... Você sente a gordura nos seus dedos, nas suas mãos, se desmanchando, se dissolvendo. É simplesmente um processo extraordinário, é muito bom. E assim, contra fatos não existe argumento, por isso que eu trouxe todos os resultados, né? Porque assim, todos eles, os que eu trouxe, que eu vou mostrar aqui hoje, é da Dreno Modeladora. Por quê? Porque você faz na hora, você modela, né? Você consegue modelar um corpo, você vai trabalhar a celulite, os flancos, você vai trabalhar o culote, você vai trabalhar a barriguinha, você vai trabalhar aquela gordura do sutiã, você vai trabalhar aquela gordura do braço que todo mundo odeia, você vai trabalhar tudo aquilo numa pessoa que for com uma gordura localizada, com uma gordura além daquilo que ela quer. Então, você vai trabalhar normal. E aí, quando você teria parado, que você já teria terminado o seu procedimento, você entra com hortelã-pimenta. E aí você vai simplesmente dissolver essa gordura. Lógico, você pode já pôr nos cremes, como eu coloquei aqui, você pode colocar desde o início. Mas como eu faço um verdadeiro laboratório, para que eu saiba exatamente a função do hortelã-pimenta, eu coloco ele depois. Quando eu já terminei e consegui todo o resultado que eu conseguiria com o creme, aí eu vou e acrescento o hortelã-pimenta. Cadê as próximas? Antes e depois. Então, todos esses procedimentos que eu separei aqui para vocês, eles são com hortelã-pimenta e eles são da Dreno Modeladora. Aqui eu tenho uma barriguinha no primeiro dia e depois a segunda é a sessão do primeiro dia, a diferença da primeira para a segunda. Na terceira foto, já vocês podem ver a diferença da primeira sessão para a segunda. Vocês podem ver que estão com as mesmas calcinhas, com os mesmos sutiã, que as fotos estão das mesmas cores. Por quê? Foi tiradas as fotos iguais, da mesma distância, com a mesma cor, com o mesmo celular, para que as pessoas não pensem que foi Photoshop, são fotos verdadeiras, tá? Pode passar a próxima. É a mesma pessoa, aqui nós estamos mostrando a cintura que nós conseguimos fazer, todo o processo é exatamente esse, trabalhamos com todos os cremes normais da estética, que são para quebrar gordura, que são para dermomodeladoras, e depois, quando esgotamos aquilo que a gente podia conseguir quebrar no meio convencional, entramos com hortelã-pimenta. E daí a gente consegue esse resultado simplesmente em uma sessão. Tá dando para perceber, Aline, a diferença? Tá dando sim, Areda, tá dando. Uhum. Faça uma foto. Uhum. Essa barriguinha, vocês vão ver, já é uma barriguinha mais avantajada, né? Eu pus, porque senão as pessoas vão dizer, só tem magra aí, só tem gente com corpo bonito. Vocês vão ver a diferença em volta do umbigo, inclusive até a flacidez. A gente consegue quebrar a gordura e deixar essa pele mais elástica, menos flácida. Próxima. Aqui, a gente colocou principalmente para ver a cintura por trás, né? Para ver os flancos. Essas pessoas todas foram feitas uma única sessão. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma única sessão. Vocês imaginem essas pessoas depois de 10 sessões. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, o fator extraordinário, uma única sessão. Minha nossa, olha aí. Próximo. A mesma pessoa, de lado. Aqui nós conseguimos ver a diferença, né, da barriguinha. Outro. Próximo, deu. Uhum. Aqui em volta do umbigo, a cintura. Aqui, gente, voltando à foto de antes, né? Todas as fotos, uma única sessão, todos os procedimentos de drenomodeladora foi feito pelas minhas alunas, tá? Não sei se elas estão aí, mas a Carla, a Dani, quem mais? A Giovana, a Janaína, a Bianca, a Beatriz, tá? São todas alunas e são todas elas conseguindo esses resultados extraordinários praticamente na primeira aula delas de drenomodeladora.
Então, são resultados fantásticos, tá? Vocês podem estar passando, podem estar demonstrando, todos estão assinados, devidamente assinados, podem ser demonstrados, nós respeitamos o rosto de cada uma das pessoas. Essas modelos, normalmente, elas são alunas também, tá? Então, usem, abusem, porque são resultados verdadeiros, são resultados feitos em uma única sessão. Não precisa se achar, não. No segundo dia de academia, tu acha que ela vai ter resultado? Tem mais resultado que tudo. Tem mais resultado na academia. Tem algum microfone aberto aí? Pode passar, Aline. Tá, eu não consigo fechar aqui, Rui, tá? Então, tá, obrigada. Agora o próximo, linha espárida. Maravilhoso. Muito. Eu coloquei a linha Spa. Na semana passada, eu tinha falado do creme, né? Que ele é corpo e mãos, e você pode esquecer que ele é de corpo. Ele é corpo, mãos, ele é rosto, ele é olhos, ele é tudo. Ele é uma pasta base com óleos vegetais para você colocar o que você quiser de óleos essenciais. Então, eu coloco no rosto com lavanda, com copaíba, com olíbano. Ele é maravilhoso, tá? Eu tenho aqui os sabonetes. O que acontece? Cada um desses procedimentos que a gente vai fazer, o ideal é o quê? Limpar a pele, fazer uma higienização, aí está esfoliando. Esse esfoliante, ele é de cana-de-açúcar, ele é natural. Tudo que nós estamos falando aqui é vegano. Eu não vou ter nada estragando, nada de petróleo. É por isso que eu consigo um resultado tão extraordinário, porque eu não tenho nenhum produto interferindo no meu resultado, tá? Eu hoje não vou falar cada produto que tem na linha Spa, porque hoje eu estou falando o quê? Dos óleos essenciais na estética e os resultados extraordinários que os óleos essenciais ocasionam na estética. Mas quando eu uso essa linha completa, que ela não tem nenhum produto à base de petróleo, nenhum óleo mineral, somente óleo vegetal, então, qual seria o passo? Eu primeiro passo um sabonete, digamos uma barriguinha ou um culote. Eu vou passar um sabonete, depois eu vou passar o nosso esfoliante, retiro bem, aí eu vou fazer a massagem, colocar o aparelho, e para finalizar, eu vou usar o creme, tá? Que aí eu vou pôr uma copaíba, uma lavanda, então eu vou deixar essa pele sem gordura, ou com menos gordura, sem celulite, totalmente lisa, né? Porque o esfoliante, ele vai tirar o quê? Toda aquela queratina, aquelas células mortas. E quando eu finalizar com o creme, eu vou o quê? Hidratar aquela pele, devolver um manto hidrolipídico para essa pele. O teu cliente sai mais magro, sem celulite, sem culote, com cintura maravilhosa e com a pele extremamente hidratada e com aroma maravilhoso, que ela vai ficar encantada. E eu vou trabalhar o quê? Em cada sessão, eu vou trabalhar o aroma de acordo com o perfil da minha cliente. Se ela tem depressão, eu vou colocar uma bergamota. Se ela está muito ansiosa, eu vou colocar uma ylang-ylang, uma lavanda. De acordo com o humor. Isso é hoje a anamnese completa que eu faço. Eu vou analisar todo o humor dessa cliente, como que ela está, como é que está a vida dela. Então, já no momento em que ela entrar na sala, na cabine, ela vai estar se sentindo diferente, porque a aromaterapia, ela vai tratar ela vibracionalmente, emocionalmente, fisicamente, e agora, nesse momento, fisicamente por dentro e fisicamente por fora. E aí eu vou estar fazendo o quê? Receitando, ou recomendando, né? Aviando, né? O que ela precisa de cada óleo essencial para cada problema que ela tiver. Seja celulite, seja gordura localizada, seja estrias. Eu não coloquei aqui nenhum procedimento de estrias, mas eu trabalho com o olíbano e com a copaíba. A copaíba, ela vai hidratar essa pele, então eu consigo o quê? Eu consigo fazer microagulhamento com olíbano, eu consigo fazer com olíbano e com a copaíba. Micropuntura. Então, dependendo da estria, você vai trabalhar e não tem resultado melhor do que com os óleos essenciais. Então, para cada problema que eu tenho dentro da estética, hoje eu consigo um resultado muito melhor de dentro para fora e de fora para dentro com os óleos essenciais. Ótimo, muito bom. Tratamento de síndrome metabólica. Tratamentos de gordura localizada, hormonais e flacidez, né? Efetivo no tratamento do melasma.
Aqui está falando sobre o queridinho, né, do Yaropol, né, que ele promove um duo nutritivo botânico ativo, promove efeitos anti-idade, rejuvenescedor firmador, depurador de emoções, tônico contra energias negativas, fornece suporte ao sistema tegmentar, cardiovascular e digestivo. Pode ser usado em ferimentos e cicatrizes. Já está disponível para ser utilizado está disponível no site brasileiro, né? Então, Aline, eu acho que o Yarroupon, ele é assim, ele é tão bom que ele ultrapassa qualquer barreira do que uma esteticista possa esperar. E eu acho que qualquer profissional da área de saúde, da área de beleza, eu coloquei ele principalmente por causa da síndrome metabólica. Ele vai trabalhar toda a parte hormonal, ele vai normalizar essa parte hormonal, ele vai fazer a quebra da gordura, ele vai estar trabalhando funções diferentes, ele vai estar melhorando dopamina, serotonina. Ele é um produto, a Aquileia, né, que é a florzinha, para você ter uma ideia, é tão extraordinário que, por exemplo, se você usar o Yarupon no seu rosto, na sua mancha, ele vai inibir a ação da tirosinase. A gente, quando tem manchas no rosto, a gente tem manchas porque a tirosinase manda mensagem para a melanina e a melanina escurece. Então, ele vai agir na tirosinase, ele vai agir na parte de antioxidante, ele vai agir em toda a parte hormonal, por isso você vai estar perdendo aquela barriga, aquele estômago. Eu não sei aqui hoje as pessoas, os participantes, porque eu não consigo aqui ter acesso, mas um dos maiores problemas depois da menopausa, quando você está entrando na menopausa, é a síndrome metabólica. Você vai em médico, você faz dieta, você faz de tudo e não consegue perder essa parte da barriga e do estômago. Ela é uma gordura, inclusive, a mais perigosa, porque ela é visceral. Então, o Arropon, ele trabalha essa área, ele trabalha essa gordura, porque ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar na causa, não no efeito, ele vai trabalhar na causa desse problema. Então, ele vai estar normalizando. Para eu falar com uma linguagem mais simples para vocês entenderem, porque eu poderia aqui dar vários exemplos, porque é muito além do que vocês podem imaginar. Mas, para vocês entenderem, eu tenho a menopausa, eu não consigo, eu vou engordando, 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 engordando. E, assim, quantas pessoas que devem estar nessa sala, ou que conhecem pessoas que vai engordando, não come muito e simplesmente vai ficando aquela barriga. Você vai ver a pessoa, a perna está fina, os braços estão finos, os dedos estão finos, e a pessoa tem aquela barriga e estômago. Ele vai trabalhar nesse aspecto, porque ele vai mudar todo o programa celular, ele vai trabalhar flacidez, ele não permite que se dissolva, que se quebre o ácido hialurônico, a célula, entendeu? Que vai dar o firmamento da pele. Então, você vai conseguir, tomando, por exemplo, ou usando como sérum o Yarropon, você vai conseguir fazer com que as suas células tenham mais colágenos, que ela não perca, porque a gente vai perder. O envelhecimento nada mais é o quê? Do que a diminuição de colágeno. Então, você vai conseguir melhorar o seu colágeno, melhorar as suas fibras elásticas, você vai normalizar o seu hormônio ao ponto de não ter mais a síndrome metabólica, ter esse estômago e barriga. Você vai conseguir o quê? Não ter flacidez, porque quando a gente emagrece, a gente tem flacidez. Se você passar na pele, você vai conseguir toda uma recuperação de tecido, ele recupera tecido, assim, feridas, cortes, tudo quanto é tipo de ferimento, é uma coisa assim, parece que a olho nu você consegue ver a cicatrização. E na parte metabólica, que é o mais complicado, é o mais difícil, eu falo porque eu estou tomando e eu sou uma vítima, eu passo por isso e posso dizer que hoje é o mais complicado. A gente pode trabalhar quebra de gordura, a gente pode trabalhar dieta, mas a síndrome metabólica, ela vai justamente fazer aquela cintura. As pessoas falam, né, que o ideal da medida da barriga seria 88. E o que a gente perde quando a gente tem esse problema, quando a gente tem a síndrome metabólica, é justamente que a gente aumenta essa cintura e não consegue diminuir. E seja lá o que você faça, você não consegue diminuir. E esse produto, o Yarropon, ou Yarropon, o nome é complicado, mas o processo é simplesmente extraordinário, você vai conseguir trabalhar
Você vai tomar mais ou menos 2 gotas de manhã, de tarde e de noite, e você vai estar mudando o teu metabolismo. Você vai conseguir emagrecer sem flacidez, tá? E na parte do tecido, do rosto, ele vai melhorar tudo, ele vai tirar linhas, tá? Gente, você usando isso na pele, é como se você estivesse fazendo uma plástica. E se vocês não acreditarem, né? Passa um pouquinho assim no ferimento, que vocês vão entender, porque vocês vão ver aquilo cicatrizar assim, de uma forma tão rápida que parece que você está enxergando as células trabalhando. Então, assim, eu estou tentando só dar assim, um preâmbulo do que o Arropon é capaz de fazer. Porque se eu fosse ficar falando dele, se eu fosse falar cientificamente do que ele faz, não daria assim para eu estar falando uma noite inteira. Seria mais ou menos uma semana de treinamento para a gente estar estudando cada componente dele para entender o que ele faz. Então, eu estudei assim, a fio, tudo aquilo que ele tem, mas eu não quero fazer uma coisa complicada. Eu quero, assim, que vocês entendam. Gente, é bom demais. Toma e acabou. Areda, só uma coisinha sobre esse Aeropon, né? Às vezes, assim, duas coisas de comentar, né? Os óleos, eles são muito, muito bons. Ele vai realmente atender todas as necessidades do nosso organismo. Lembrando que cada pessoa e organismo são pessoas diferentes. Porém, acredito que um complemento melhor, né, e maior é aquele desafio que você está fazendo de 21 dias. Né? As pessoas que estão nesse desafio, elas vão muito bem saber como usar os óleos para a questão de perder medidas, questão de ser firmador e fazer jus a todas essas informações que tu tá falando, né? Só para lembrar, né, que todas essas instruções, esse conhecimento que tu está compartilhando são dicas valiosas, porque muitas vezes temos óleos em casa e não sabemos utilizar. É verdade, olha, assim, o desafio 21, que é 21 dias, vai começar no próximo sábado, dia 28 de novembro, e, assim, o Yarropon, independente dos kits que a gente colocou, né, que a gente organizou, o 1, o 2 e o 3, você pode estar acrescentando, porque a diferença vai ser, assim, terrível, vai ser monstruosa. Realmente ele faz a diferença, ele vai fazer você enxugar a gordura e você não vai nem compreender. Independente se você estiver fazendo uma dieta, você vai enxugar a gordura, porque você vai ter o quê? Toda a parte hormonal normalizada. Não dá para falar de tudo que ele faz em uma live só, mas se vocês quiserem, depois um dia a gente pode fazer uma live só do Arropon, para vocês poderem entender, mas na dúvida, gente, já encomendo de vocês. Ele é azulzinho, é maravilhoso, então eu falo que é uma gota, assim, de Deus, né, do universo, assim, é uma coisa que você passa, assim, e lembrando, eu tenho bastante distribuidores no Nordeste, um dos graves problemas no Nordeste são os melasmas, tá? Então, ele vai trabalhar em 2 áreas, assim, em 2 fontes de problema muito forte. E uma delas vai ser o quê? A enzima tirosinase, né? Que ela manda mensagem para a melanina e a melanina, ela fala escurecer, a melanina vai lá e escurece. E o Arropon, ele vai trabalhar nesse problema, ele vai trabalhar na causa, tá? Então, no início, quem tem o melasma, por exemplo, usar inclusive só nas manchas, e depois passar o hidratante, usar só nas manchas para clarear realmente as manchas. É incrível, um negócio assim, extraordinário, porque a gente que está na estética, a gente tem problemas ali graves, que é melasma. A gente vai trabalhando, a gente vai fazendo todos os detalhes, mas a pele vai voltando e tem um processo inflamatório. Aqui eu consigo clarear a pele, inibir a ação da tirosinase sem gerar uma inflamação, sem um processo inflamatório. Então, eu não conheço nenhum produto no mercado no mundial que dê um efeito hoje para tirar manchas como o Yarropon. E para síndrome metabólica também não. Ótimo, muito bom. Obrigada, Areda. Próximo slide, vamos falar. Próximo slide, então, já é o final aqui, né? Então, na estética com as mãos, conseguimos verdadeiras esculturas. E essas mesmas mãos, com algumas gotas de óleos essenciais, conseguimos verdadeiros milagres, né? Então, acredito que... muito obrigada, Areda, por todas as dicas e todas as coisas que você tem compartilhado conosco. E é como eu falei, né? É um processo. Os óleos são produtos muito bons, são 100% puros, né? Mas existe um conjunto de trabalho a ser feito, como cuidar da alimentação, né? Participar desse desafio de 21 dias, existe muito mais por trás também que nós precisamos fazer.
para que nós possamos ter e ser os verdadeiros milagres, né? Nos dias de hoje, especialmente nos tempos que nós vivemos. Como eu coloquei aqui, a gente consegue verdadeiros milagres. Eu não conseguiria hoje, com mais de 20 anos de estética, né, como professora, eu não conseguiria me imaginar hoje trabalhando na estética sem os óleos essenciais. Ele deu, assim, um up, ele deu uma mudança na visão que eu posso ter. Antes, eu tinha muito amor, muito amor, muito amor na estética. Eu atendia meu cliente com muito amor, com muito carinho. E a diferença hoje é que eu continuo com o mesmo amor e carinho, mas eu sei que eu posso ajudar ele completamente. Eu posso ajudar ele numa infecção, numa inflamação, numa celulite. Eu posso tratar ele numa depressão, numa ansiedade, porque assim, o cliente chega para você, ele está com muitos problemas, e você vai trabalhar ali só a gordura localizada. Eu não estou tratando o cliente. Agora, quando eu trato a ansiedade, uma depressão, quando eu trato o humor, quando eu trato a autoestima desse cliente, eu estou tratando esse cliente verdadeiramente. Então, hoje, eu, Areda Coimbra, não consigo imaginar a estética sem os óleos essenciais, a estética sem doTERRA. No final, eu vou estar falando, porque eu nem falei aqui, né? Mas assim, Aline, com você. Tá bom. Areda, só um minutinho que eu não estava conseguindo durante a live olhar as mensagens, tá? Mas rapidamente, né? Porque já estendemos um pouco o tempo. A Franci Lúcia, ela está perguntando, depois que tira, no caso, as bandagens, né? Pode usar vacuoterapia na gordura ou celulite? Ela vai tirar no... É porque assim, quando eu faço esse procedimento, eu faço só ele. Então, eu deixo a pessoa, eu faço uma esfoliação com o nosso esfoliante da linha Spa, né? Passo o sabonete limpo, faço uma esfoliação e faço as bandagens. Então, nesse dia, eu só faço isso, porque aí o processo, a intenção naquele momento é tirar toda a retenção hídrica. Ela pode alternar. Um dia ela faz o sal termolipolítico, no outro ela faz o vácuo. E tem uma pergunta aqui, Areda, que eu não sei de onde que a Márcia né? Mas ela está perguntando aonde fica a tua estética. Então, Márcia, a Areda, aonde que fica, Areda? Já que tu fale para ela. A minha clínica, a minha escola chama-se Vita Bela, está em Santo André, tá, gente? Eu acho que não sei se tem alguém de Santo André. Tem alguém de Santo André? E é em São Paulo, né? Eu sou santista, mas atualmente eu moro em Santo André, então fiquei em Santo André. Então, é Santo André, São Paulo, tá? Tem mais alguma pergunta aí, Aline? Não tem. Tá. Você pode... A Cleci Terezinha pergunta se o Aeropol pode ser usado puro no melasma. A diferença que tem o Aeropol óleo, né, no de 15 ml, e tem ele que foi lançado agora, que já vem próprio para ser utilizado, já com diluído, né, Areda? No melasma, né, se for o puro, ela vai diluir com óleo de coco, e se for já o sérum, ela vai passar direto. Pode passar só nas manchas. Se ela tem aquela pele, que às vezes a pessoa usa muito hidroquinona, está com a pele toda manchada, ela já passa no rosto inteiro. Tá? Ele vai ter ação antioxidante, ele vai ter ação de filtro e ele vai ter ação principalmente inibidora da tirosinase. Ótimo. Márcia fica em Santo André, São Paulo, a estética da Areda, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês. Obrigada, Areda, né, por todas as suas... de novo, né, sobre o teu conhecimento. Com certeza, eu vou colocar em prática algumas das tuas dicas.